Muito boa tarde, nós estamos chegando com mais um programa Cidade Total aqui pela TV Todo Dia, a partir de agora. Alô Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, para você que acompanha aqui o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. Quero agradecer também a todos que acompanham pelo nosso portal. Não há fronteiras, não há limite para a internet e você em todo o Brasil que sempre está lá interagindo com a gente aqui com o programa Cidade Total da TV Todo Dia. Vamos juntos até a 1h30. Olha, o programa hoje está recheado de convidados, né? Muita gente vai vir aqui hoje falar de diversas áreas, debater sobre várias questões que nós queremos interagir com o cidadão inteligente que acompanha o programa Cidade Total aqui pela TV Todo Dia. Vamos juntos até a 1h30. Olha, eu quero chamar a sua atenção, vem aqui para mim. Eu quero mandar um recadinho. Alô, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Eu recebi uma informação e a gente vai buscar, é bom deixar bem claro isso, viu, produção? A nossa equipe vai procurar apurar junto à assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, porque segundo consta por lá, todo mundo sabe que a crise chegou pelos lados de Santa Bárbara, a tal ponto da administração ter parcelado o pagamento do servidor público, né? Diante disso, desta triste realidade, a informação que nós recebemos aqui no programa é que veículos oficiais da Prefeitura de Santa Bárbara tiveram problemas durante esses últimos 2-3 dias para o abastecimento. Isso eu me refiro a todos os veículos oficiais da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Marcelo, pelo que consta, a informação que me chegou de um frentista, inclusive, que pediu para não ter o seu nome divulgado aqui no programa Cidade Total, é que ao passar o cartão ao pessoal da Prefeitura ir abastecer o veículo oficial, constava um bloqueio. Isso normalmente acontece quando não há o pagamento, né? Se você tem lá um cadastro, e você sabe muito bem como funciona isso, é da seguinte forma: tem um cadastro no posto de gasolina, vai lá, passa o cartão, está bloqueado. O que está acontecendo? O pagamento está suspenso, o abastecimento está suspenso por falta de pagamento. Então a gente vai procurar saber, junto à assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, se esta informação é verídica, se procede e se a crise em Santa Bárbara chegou também a tal ponto de estar nesta situação lastimável e que preocupa, inclusive, a população de Santa Bárbara do Oeste, porque os serviços acabam também sendo prejudicados, não é? Como é que fica numa hora dessa uma viatura policial, uma viatura da guarda, a questão das ambulâncias que carecem do abastecimento, os veículos oficiais da Prefeitura. Ih, rapaz, tem até informação de que os guardas, eles foram orientados a permanecerem em seus postos para que não pudessem ter aí os chamados gastos de combustíveis com as viaturas. Isso causa, é claro, né, não poderia ser diferente, uma preocupação junto à população de Santa Bárbara do Oeste. Olha, em minhas mãos, o Jornal Todo Dia, edição de hoje. O Jornal Todo Dia está todo dia nas bancas, sempre chegando com informações para você em primeira mão. O melhor classificado, informações que circulam pela região metropolitana de Campinas. Hoje na manchete do Jornal Todo Dia, olha aí, corta Jonas. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. A situação está tensa também lá pelos lados da cidade de Campinas. Por quê, Marcelo? Porque o prefeito Jonas Donizete, ele promoveu um festival de contratações, os chamados cargos de confiança, os cargos em comissão. Só que agora a justiça lá está dizendo o seguinte, para que o prefeito possa demitir pelo menos 369 comissionados até 30 de julho do ano de 2016. Está pipocando esse assunto lá pelos lados de Santa Bárbara do Oeste e é a manchete principal do Jornal Todo Dia, edição desse dia 5 de novembro de 2015. Eu quero destacar também aqui, o Jornal Todo Dia traz inclusive hoje uma reportagem com o nome do Armindo Borelli. Quem é Armindo Borelli, Marcelo? Já foi presidente do Rio Branco e agora pode despontar como uma nova liderança para o esporte da cidade, voltando aí a assumir como candidato à presidência do Rio Branco de Americana. Enfim, essas e outras informações no Jornal Todo Dia, edição de hoje, para você.
Olha, logo após o intervalo comercial, hein? Eu quero chamar a sua atenção. Hoje nós vamos conversar com a doutora Josiane, a psicóloga que participa com a gente aqui todas as quintas-feiras, trazendo um tema. Olha, você vai ficar impressionado com o tanto de pessoas que nós vamos hoje falar diretamente para essas pessoas que muitas vezes não sabem lidar numa situação que podemos classificar, sim, como luto e melancolia diante disso. É o tema de hoje do programa Cidade Total, logo após o intervalo comercial. Não saia daí, eu volto já. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. Às quintas-feiras eu tenho a alegria, a satisfação imensa de receber a minha amiga, a doutora Josiane. Ramos Ferreira ou Ferreira Ramos? Ramos Ferreira. Ramos Ferreira, e maravilha. Doutora Josiane, prazer imenso tê-la mais uma vez aqui. Sempre Obrigada. A gente fica na expectativa do tema que a gente vai poder conversar às quintas-feiras aqui no programa Cidade Total. Hoje o tema é luto e melancolia, doutora? Isso. E às vezes você me pede para falar um tema, às vezes eu penso num tema, e esse tema fui eu mesma que pensei para falar, porque a gente vem falando sobre suicídio, né, no programa passado, sobre aqueles policiais que foram assassinados, né, as famílias, e eu fiquei pensando muito nas famílias, as pessoas que passam por perdas, e pensei em falar sobre luto, Marcelo, porque assim, quando a gente perde alguém por morte ou por separação, porque a separação também é uma perda, a gente pode fazer 2 movimentos, ou fazer um luto, que é o que a gente chama elaborar um luto, ou a gente pode fazer uma melancolia. É diferente um sentimento do outro. O luto é quando a gente passa por aquela situação, resolve aquela situação dentro da gente e continua vivendo. A melancolia já é diferente, é quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente sente que a gente morreu junto com a pessoa. Isso é a melancolia. E às vezes, Marcelo, não sei se você conhece alguém assim, mas eu já conheci pessoas, casal, isso acontece muito com casais idosos, que um deles morre, não dá muito tempo, o companheiro morre também. É muito comum a gente ver essa dinâmica, quando uma pessoa perde alguém, ou ela está vivendo, mas ela não está vivendo mesmo a vida, ou ela morre de verdade mesmo.
porque em muitos casos ela fez uma melancolia, ela não conseguiu sobreviver sem a companhia daquela pessoa, sem a presença daquela pessoa. Às vezes com separação de namoro, separação de casamento, acontece a mesma coisa. A pessoa não consegue se organizar para um novo relacionamento, né, para um novo namoro, para um novo casamento, porque ela sente que a vida dela só poderia ser feliz com aquela pessoa. Então ela não elabora o luto da separação e faz uma melancolia. E às vezes essa melancolia dura o restante da vida. Essas pessoas precisam de ajuda, doutora. Elas necessitam de uma ajuda quando não conseguem se libertar desse estado de melancolia. Exatamente. Às vezes eu recebo, por exemplo, na clínica alguém que já está há muito tempo vivendo a melancolia, né? Perdeu alguém há muitos anos e ainda está muito triste, muito sem vida, muito sem sentir alegria em outras coisas na vida. Então, o que a gente tem que trabalhar com essas pessoas? A gente tem que trabalhar o luto, a elaboração do luto. Então, no trabalho terapêutico, é como se a pessoa saísse da melancolia e entrasse no luto. O objetivo da intervenção terapêutica é fazer ela transitar e conseguir elaborar o luto e conseguir sentir que ela está viva e conseguir sentir alegria nas coisas da vida e tocar a vida dela para frente. Então, quando a gente consegue, eu fico muito contente quando a gente consegue alcançar esse objetivo, porque a pessoa, ela sai da morte e vai para a vida. Através da intervenção terapêutica, isso é possível. Então, tem que procurar ajuda. Quem se percebe já há muito tempo se sentindo muito triste, lógico que a gente fica quando perde alguém que a gente ama, mas se isso já está passando anos, isso é muito sério. A pessoa tem que entender que ela pode entrar num processo de luto e ela conseguir ter recursos dentro dela para viver e não ficar mais nesse quadro. Olha, eu tenho certeza, e se eu estiver errado, a doutora Josiane vai me corrigir, nós não estamos dizendo aqui, e quando ela me sugeriu esse tema, eu achei muito interessante. Não está dizendo aqui, Marcelo, eu não posso sentir saudades de alguém que, por exemplo, eu perdi minha mãe, Marcelo. Eu sinto saudades. Isso é normal, né, doutora Josiane? Sim. A pessoa sentir saudade, falta de alguém que foi importante, seja um companheiro, uma companheira, o pai, a mãe, um irmão, um amigo querido, né, que se foi. A gente sentir, pô, tem aqueles momentos, mas que saudade daquela pessoa. Isso é normal. Mas quando passa um limite, um degrau a mais, isso pode ser fazer mal para a própria pessoa. Isso se torna uma psicopatologia. Daí já é um problema psíquico que tem que ser trabalhado. Eu gosto muito daquele ditado que é só assim uma metáfora, que quando a gente encontra alguém, um namorado, um marido, um companheiro, a gente não está encontrando a metade da laranja. Como as pessoas dizem, né? A tampa da panela, a metade da laranja, né? A gente tem que pensar que a gente, fazendo a metáfora, é como uma laranja inteira que encontra uma laranja inteira. Se for assim, na hora que a pessoa sai de cena por algum motivo, a gente continua inteira sobrevivendo. Se a gente for meio e meio, na hora que a outra pessoa sai, fica muitos buracos nessa que ficou. Então ela precisa, através da intervenção terapêutica, se reunir e se tornar inteira. Se ela já está inteira antes de conhecer a pessoa, ela provavelmente vai conseguir elaborar o luto e vai conseguir suportar essa separação. Agora, se ela não está inteira, na hora que a pessoa sai de cena, ela fica com muitos, como se fossem buracos abertos internamente. É muito dolorido, muito sofrido. Isso tem que ser fechado, tem que ser reunido para a pessoa se sentir inteira e viva. E ser feliz, né, Marcelo? Quando uma pessoa, por exemplo, eu vejo nas redes sociais as pessoas colocando as fotografias, as imagens daquelas pessoas que se foram, né? Momentos que ela conviveu ao lado da pessoa. E aí começa, de repente, quase que diariamente ou todos os dias, que saudade, tá me doendo muito. Isso já podem ser aí, de repente, sinais de que a pessoa precisa de uma ajuda nessa área, doutora Josiane? Então, a gente tem um parâmetro, eu vejo pela clínica, né? Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas uma pessoa que ela está há mais de 2 anos é uma média que eu tenho. E na literatura também, algumas literaturas dizem isso. Se ela está há mais de 2 anos, é muito ainda apegada naquela pessoa que morreu ou que se separou, se ela está ainda sentindo sem vida, muito triste, isso a gente tem que observar. Porque tem gente que com 6 meses consegue elaborar um luto até que razoável. Tem gente que está beirando os 2 anos ou passa de 2 anos, como já aconteceu, de encontrar pessoas com mais de 20 anos não dando conta de elaborar. Então, vamos pensar. Passou uns 2 anos, é bom a pessoa se cuidar.
A saudade é natural, mas a saudade a gente sente e daqui a pouco a gente está bem, consegue fazer as coisas e ser feliz com as outras coisas. Agora, aquela tristeza que não sai a pessoa da cabeça, a gente fica muito abatido e não consegue sentir alegria com as coisas que a gente vive, isso pode ser sinal que está indo para uma melancolia. Então, a pessoa tem que se perceber e quem está perto notar se está numa média aí já de 2 anos, 3, né? E a pessoa ainda está muito ruim, é sinal de que ela tem que procurar ajuda. A saudade sempre a gente vai ter. A gente tem saudade do nosso tempo de colégio, né? Que foi uma separação que a gente vive, todo mundo passa por isso. Aliás, a gente passa por muitas separações na vida. Desde a amamentação, a gente se separa da mãe, depois a gente se separa da mãe para ir para a escola, né? Se separa do pai, né? Quando o pai vai trabalhar, quando a mãe vai trabalhar, a gente passa por inúmeras situações de separação. Aliás, Marcelo, quando a gente consegue viver bem as separações de quando a gente é criança, isso ajuda muito a gente lidar com as outras separações da vida. Então, é muito importante também que a gente cuide de ajudar que as crianças lidem com as separações quando pequenininha, para elas conseguirem enfrentar melhor as separações depois, mais para frente na vida. Isso é algo também muito importante. Não sei se dá tempo da gente falar, né? Mas assim, quando uma criança perde um animalzinho, né? Poder trabalhar aquela morte. Isso já tem que começar a ser trabalhado dessa forma, né? Exatamente. Já desde cedo. Exatamente. Quando a mãe sai para trabalhar, poder falar para a criança que está indo trabalhar e falar que volta, e na hora que voltar a mamãe voltou. Toda a separação da criança tem que ser dita para ela e depois na volta o encontro ser valorizado. Todas essas experiências de separação que tem retorno, que a vida continua, né? É claro que na morte a pessoa não vê novamente a pessoa, mas se ela já tem outras separações mais trabalhadas desde criancinha, num luto, ela tem condições, muitas vezes, de elaborar melhor do que alguém que a mãe tirou do peito e nem amparou a criança, que a mãe sai de casa e não avisa, às vezes viaja e a criança fica sem saber o que está acontecendo, e isso vai formando registros na criança, e adulto ela pode ter muita dificuldade de elaborar um luto. Então, tem que cuidar já desde pequenininho das nossas crianças para ajudá-los mais tarde na vida. Gente, é muito sério o assunto. Eu conheço pessoas que sofrem ainda demais por conta do falecimento de um ente querido. Eu vejo, inclusive, casos de amigos e amigas que falam: Marcelo, eu não consigo mais tocar minha vida, eu sinto falta da minha mãe de uma forma que nada para mim mais tem graça. Quer dizer, quando a pessoa entra num momento como esse, já é um processo de amargura, já é um sinal que ela precisa de ajuda, de um acompanhamento. E pode ser sinal também que, por exemplo, com mãe, né, que as separações anteriores que ele teve com a mãe não foram também muito trabalhadas. Então, na hora que vai viver a separação de fato, se torna muito mais difícil. E mesmo se for separação com outras pessoas, a mãe e o pai, eles são muito responsáveis por, na atitude do dia a dia, ajudar a criança a perceber que a separação, ela é ruim, mas que a vida continua. A gente tem que cuidar muito disso das crianças, para que, mesmo quando você está falando, né, a mãe faleceu e daí não consigo tocar a vida para frente, essa pessoa tem que procurar ajuda para ela conseguir dar conta disso, e aí ela se vê que ela sente um amor, ela honra a mãe, ela consegue sentir saudade, mas ela não morreu junto. Essa que é a grande questão. Tem muita gente, Marcelo, que está vivo, mas está morto aqui na Terra, porque ainda eles não conseguiram dar conta de elaborar. E o luto faz parte da vida, porque a gente vive perdendo um monte de coisa. Até a idade, né? Né? Muitas coisas que a gente sentia antes, quando era criança, a gente já, né, não tem tanta energia que nem tinha antes. A gente lida com perdas em tudo na nossa vida, no nosso físico, né? Perda de emprego, separação de casamento, etc. e tal. Então, a gente tem que saber que a gente tem um equilíbrio recurso. que precisa ser encontrado, né, doutora? Exatamente. Acho que essa palavra, o equilíbrio na vida das pessoas, não quer dizer que você não possa sentir falta da pessoa, não quer dizer que ela não faça falta, mas é o equilíbrio. Se isso estiver atrapalhando sua vida a tal ponto de você não conseguir mais
tocar a sua vida em frente realmente é muito complicado. Quando a pessoa fala assim, mas eu tô desse jeito porque eu perdi. Então eu perdi a pessoa, então eu tô condenado agora a ser infeliz. Não é verdade. A gente consegue dar conta, superar aquilo, né? Ainda ter amor pela pessoa que se foi, né? Se foi uma morte, ou se é uma separação, às vezes além de tristeza tem raiva também. Dar conta de todos esses sentimentos e seguir a vida em frente, Marcelo. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a doutora Josiane, que sempre participa às quintas-feiras do programa Cidade Total, trazendo temas como o de hoje, que é a realidade do que muitas vezes as pessoas estão enfrentando. E olha, se você conhece alguém, algum amigo, algum parente, né, aí dentro da sua casa, você fala, Marcelo, olha, eu conheço um amigo, alguém que está passando por essa situação. De repente a gente pode ser um canal, um instrumento para poder ajudar essas pessoas e incentivá-las a procurar ajuda também, doutora Josiane. E quando a pessoa está passando por isso, às vezes ela fala assim, mas eu não vou conseguir, porque eu já tentei, não consegui dar conta. Num trabalho terapêutico, ela vai descobrir que ela tem recursos que vão ser construídos dentro da pessoa e ela vai dar conta disso, ela tem grande chance de dar conta e seguir em frente, mesmo com essa situação na história de vida dela, mas ela conseguir ir adiante e viver a vida dela que a gente não sabe até quando a gente está aqui, né? Mas que a gente tem que viver bem enquanto a gente estiver, né, Marcelo? Tá certo. Quero agradecer a doutora Josiane. Até a próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigada eu. Mais um rápido intervalo. Pode ser, Diego. Daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Cidade Total. Volto já. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito 2641 Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. Gente, hoje é um programa de entrevistas, né? De convidados aqui ao programa Cidade Total. Olha, eu vou apresentar, não mostra ele ainda não, porque eu quero fazer uma apresentação aqui e fazer algumas considerações em relação a essa pessoa que nós vamos conversar aqui na TV Todo Dia, dentro do programa Cidade Total. Eu, na minha carreira de radialista, jornalista, comunicador, né? Muitas vezes eu fui já na minha vida profissional incompreendido. Aí o pessoal fala, Marcelo, você é muito polêmico, você é muito azedo, você é bocudo, né? E aí é lógico que tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam do nosso estilo, que é, do meu ponto de vista, absolutamente normal isso, né?
você admirar um comunicador. Ah, eu gosto do estilo do Datena, por exemplo. O outro já fala assim, não, eu não gosto, eu gosto do Ratinho. Não, o outro gosta do Marcelo Rezende. E assim por diante. A vida é feito de escolhas, e isso também é um processo de escolha. Eu nunca me considerei, embora algumas pessoas acham que eu sempre me considerei o dono da verdade, aquele cara é polêmico, acha que é o dono da verdade. Muito pelo contrário, eu já errei muito na minha vida e nunca tive medo e vergonha de assumir os meus erros também. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso convidado de hoje do programa Cidade Total, ele também, assim como eu, ele é considerado uma pessoa polêmica. Posso classificá-lo como polêmico, sim. E dentro das minhas polêmicas que eu vivi já em diversas áreas, às vezes por alguma opinião que alguém não gostou, que algum político ficou de cara feia, né? Até colegas de imprensa, muitas vezes me bombardeando, eu sempre falei assim, caramba, quantas e quantas histórias da minha vida que eu sequer tive a oportunidade de poder falar, ó, peraí, isso daí que estão dizendo não é verdade, ou pelo menos alguém tem que me ouvir, né? Para que eu possa esclarecer um outro lado da moeda. E nós da imprensa, nós somos campeão nisso. Nós da imprensa, eu faço crítica assim aos profissionais de comunicação, porque muitas vezes nós jogamos uma informação no ar, né? Se cria aquelas chamadas grandes manchetes de jornais, e até você apurar se aquilo lá é verdadeiro ou não, e quando se apura a verdade, a manchete passa a ser pequenininha, sem destaque, e você não dá a oportunidade nunca de ouvir o outro lado. Eu já vivi isso na pele, ô cara pálida. Eu já vivi situações que eu falei, caramba, estão falando isso? Né? Acham que o Marcelo Hartmann é isso? Mas alguém veio me ouvir? Alguém veio perguntar a minha opinião? Não. E aí fica por isso mesmo. Então eu defendo, do meu ponto de vista, eu defendo que as pessoas, todas as pessoas, devem ter a oportunidade na vida de poder mostrar de verdade quem elas são, né? De poder mostrar a cara e falar, olha, estou aqui, não tenho medo de debate, não tenho medo de pergunta, não tenho medo de ser entrevistado, eu estou aqui para mostrar minha cara e mostrar do meu ponto de vista um outro lado, quem sou eu. Eu acho que pelo menos as pessoas têm que ter o direito. E olha, nós vivemos em uma sociedade, é bom que se diga isso, que até os grandes bandidos marginais hoje, eles têm direitos na justiça para poder mostrar o contraditório, para poder mostrar o outro lado. E você que é advogado sabe muito bem do que eu estou falando, né? Até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Já usa inclusive esse jargão também. O meu convidado de hoje do programa Cidade Total, eu diria que, volto a dizer, ele é polêmico sim. Aliás, se juntar eu e ele aqui, eu acho que é perigoso os dois ser presos, viu, produção? Eu não sei se o programa vai terminar hoje. Mas assim, eu admiro a coragem dessa pessoa, que nós vamos apresentar aqui, pela sua vida, pela sua trajetória, independente do que ele é e como ele se mostra muitas vezes, ele não tem medo de mostrar a cara dele, é um cara corajoso. Eu admiro as pessoas com coragem. E ao telefonar hoje para ele, eu falei assim, você viria ao programa Cidade Total encarar-nos frente a frente para um papo, porque eu quero conhecer o seu projeto, quero saber o que você faz, o que você anda fazendo em relação ao que você classifica como projetos sociais. E aí ele me disse o seguinte, Marcelo, eu vou no seu programa a hora que você quiser, não tenho medo, não preciso me esconder de nada, né? E nós nem combinamos, para ser mais sincero ainda, mais verdadeiro ainda, eu nem combinei com ele o que nós iríamos falar aqui no programa, o que eu iria perguntar. Tal é que ele me deixou tão à vontade para poder fazer a pergunta que eu quisesse. Pois bem, quem é, né? Quem será ele? Quem será ele? Produção, essa figura polêmica é o Marco Antônio Capivara. Pode mostrar ele aqui? Tudo bom, Capivara? Tá bom. Prazer recebê-lo aqui no programa Cidade Total. Seja bem-vindo ao nosso programa, para a gente bater um papo aqui. Esse nosso jeitão, você também já está acostumado comigo, o meu jeito é assim mesmo, é falar a língua do povo, mas de uma forma sempre transparente e olho no olho. Quero agradecer de você ter aceito o convite do programa Cidade Total para estar vindo aqui. Muito bem, Marcelo, eu agradeço, eu que tenho que agradecer você por esta honra de estar aqui. E pela sua pessoa que tem levado a verdade, seja ela doa quem doer. Então eu que estou agradecendo você de dar essa oportunidade, como você mesmo disse,
que as pessoas não têm oportunidade. Quando é para justificar, eles colocam aquela minúscula, aquela matéria bem pequenininha, escondida lá no meio do jornal. Mas quando é para criticar, então eles colocam logo na capa do jornal, para que ali na capa do jornal a pessoa seja defamada. É isso mesmo. Ô Capivara, eu já tive vontade de te perguntar isso, eu vou te perguntar, vai. Por que Capivara? Da onde surgiu esse Capivara no seu nome? É que todo mundo te conhece. Ah, o Capivara. Por que Capivara? Bom, Capivara, ela vem porque muitos não sabem, mas hoje eu tenho um título de embaixador mundial do meio ambiente. Hoje eu sou embaixador mundial do meio ambiente. Eu sou ambientalista, ativista, luto pelos direitos sociais, em defesa das pessoas mais fracas, mais carentes. Então este jargão, ele vem quando eu defendi as capivaras, que é a Ferroban, que é a Ferrovia Norte-Sul, ela vem matando nas rodovias. E em alguns lugares foi colocada até tela de proteção para proteger esses animais que os trem matavam. Então a gente fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal e aí pegou. E quando eu fui pro calçadão de Americana, aquelas capivaras mortas, eu falei, o homem da capivara, e pegou o apelido capivara e ficou um barulho uma pressão, em defesa dos animais. Em defesa da proteção dos animais das capivaras, e aí você ficou conhecido como Capivara. Como Capivara. Da Americana, aí pegou, né? E acabou, né? Capivara, você fala, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir você, seja em alguma reunião, até mesmo em reunião de Câmara Municipal, eu já tive a oportunidade de acompanhar a sua trajetória, os seus discursos, você fala sempre que você tem projetos sociais e você apresenta muitas vezes esses projetos sociais, muitas vezes também incompreendido e dentro dessa franqueza que você permitiu aqui, para que a gente pudesse olhar olho no olho e jogar aberto com você, né? Com essas manchetes que realmente mancharam um pouco a sua imagem, sabe? Certo. Com essas chamadas manchetes de jornais, olha, esse rapaz aí, o que ele está fazendo, usar até o termo estelionato, certo, né? E você vem sempre tentando justificar nas reuniões, junto nas câmaras municipais, com autoridades, com prefeito, com deputado, aonde você está, eu vejo você levando a essas pessoas a mensagem, gente, não é isso, minha proposta é séria, minha proposta não é brincadeira, eu não estou aqui para fazer pilantragem com ninguém. Então essa é a oportunidade, Capivara, eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração para a gente. O que é que você faz, o que é que você realiza com esses chamados projetos sociais? Antes de mais e nem menos, né, eu quero agradecer a oportunidade de todos que acreditaram em mim, né? Embora muitas manchetes, Marcelo, foram para me prejudicar, foram para me parar, na realidade eles queriam me parar, que eu parasse e não mostrasse a verdade que existe hoje. Que as áreas em questão que eu lutei são públicas. E quem está utilizando indevidamente, quem estão roubando a cidade americana é os usineiros. Hoje eu provo porque eu tenho documento. Eu tenho documento, certidão de objeto e pé, eu tenho todos os trâmites legais da lei e provo que as terras públicas elas estavam e estão sendo indevidamente utilizadas pelos usineiros. Mas, lá no pós-represa, onde que eles questionavam, que eles falavam, mas nós estamos construindo as casas lá. Quem queira e quem queira, quem não queira. Já tem 290 casas construídas. Eu quero convidar você, Marcelo, que é um homem sério, para você mostrar no seu programa as casas que as pessoas já construíram ali, que já estão construídas. Então segura aí para mim, ó, produção. Isso que ele está falando aqui, para você que de repente quer entender o caso, a situação, Marcelo, eu não estou por dentro do que ele está falando. O Capivara já foi acusado aqui em Americana, na região metropolitana, de oferecer terra para o cidadão ter a sua moradia, de uma forma injusta, de uma forma errada, de uma forma que inclusive consta até que moveram o processo judicial contra ele, que ele está respondendo, né? Já falaram, uma vez falaram pra mim que você estava até preso, aí, agora, mas você está aqui. Nunca tive preso. Está aqui na minha frente, nunca tem preso, né? Agora, então é isso, ele está defendendo o seguinte aqui, Marcelo, as terras existem, as áreas existem, as residências estão sendo construídas de uma maneira legal, é isso que você quer deixar claro, né, Capivara? Em nenhum momento tem ilegalidade nesse processo. É legal porque a Constituição brasileira, ela diz que todos têm o direito à habitação de boa qualidade.
todos têm direito à saúde de boa qualidade e todos têm o direito a acesso à saúde, educação, água tratada, energia. Isso quem fala é a Carta Magna, é a Constituição Federal. E todos têm o direito de ampla defesa, como estou me defendendo. Então aquela área que estava abandonada, que foi o outro prefeito assinou um documento, o senhor prefeito Najar, ele disse assim: Capivara, eu não vou mexer com vocês lá. Eu não vou mexer com vocês lá. Foi uma promessa do Uma prefeito. promessa com reunião, com pessoas junto, e lá já está construída as casas. Hoje, Marcelo, hoje nós fomos credenciados pelo governo federal. Eu passei da esfera municipal, da esfera estadual, nós estamos na esfera federal hoje, que a nossa associação, que todos criticavam, falavam que nós éramos isso ou aquilo, nós estamos credenciados pelo governo federal para construir casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então hoje nós podemos já legalizar aquelas casas que estão lá pelo governo federal, junto com a prefeitura, junto com as pessoas que estão lá, para dar regulamentação. Então quem tem que querer regulamentar a situação que está lá é a própria prefeitura, e não os que estão lá, porque os que já estão lá e acabou. Vim antes desse prefeito que está, mas esse prefeito ele tem mostrado uma boa fé. Ele tem mostrado uma boa fé, prometeu para nós que não ia mexer com o povo, nós estamos lá, e o povo construiu. E a Constituição fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, desde que seja feito tudo dentro da justiça. Aquilo ali demanda 20 anos de processo para retirar, porque faz mais de 10, 12 anos que nós estamos naquela área de terra. E ali já tem 290 casas construídas, em construção. E legais, está dentro da legalidade. Você diz, inclusive, que tem até documentos que comprovam essa legalidade, é isso? Os ex-prefeitos colocaram uma gente ali. Um prefeito deu um documento que a gente podia construir. Esse prefeito que aí está, que agora a gente vamos tentar regulamentar pelo programa Minha Casa Minha Vida, entidade, procurando, nós da sociedade, da associação, estamos querendo regulamentar a situação da área que está lá. Irregular nós não estamos. Por quê? Porque a Constituição fala que todas as áreas devoluta, abandonada, ela tem que servir de cunho social. E aonde que era o social que estava naquela área? Se ela estava sendo utilizado plantio de cana, plantio de soja. Mas Capivara, mas você me desculpa, a gente tá dentro desse bate-papo. Você já imaginou se toda a área que tiver vazia eu querer chegar lá e construir minha casa, Capivara? Eu não tenho casa. Já pensou? Vai virar uma confusão esse país, Capivara. Você não entende assim, querido? Marcelo, não toda a área. Lá não a gente sempre lutou, lá não é uma área particular. Lá não é uma área que tem um dono, que ele comprou. Eu estou perguntando para te dar a oportunidade de exatamente lá, dar essas explicações. Justamente, lá é uma área que estava sendo utilizada indevidamente. Nós estamos dando a legalidade para ela, social, porque lá tem casa de pessoas carentes. Lá tem construção, tem o sangue do povo que ali está. Então nós estamos dando o destino correto para a área da Constituição Federal. Por isso que eu digo para você, é uma área pública abandonada. Não é uma área particular, não é uma área que alguém comprou ou que nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Lá é uma área pública. E a Constituição fala que todas as áreas públicas, municipal, estadual e federal, que sirva para projeto social. Que sirva para projeto social. Entendeu? Então, nós demos o destino correto para a área. E nós queremos agora regulamentar a situação do que já está lá. A lei diz o seguinte, o que está lá, está lá. Ela tem que ser regulamentada, aquele povo tem que ter dignidade. Nós lutamos, nós brigamos e provamos que a área pública, o que se falava ali, Marcelo, você deve lembrar muito bem, que eu era um invasor da terra da usina. Um invasor da terra da usina. Sim. E aí a usina moveu ação contra mim, a usina moveu ação contra a associação, e a terra não é da usina, a terra é municipal, a terra é do povo. A terra não é de prefeito, ela não é de vereadores, a terra é do povo. Então o povo está lá. Se o povo está lá, está certo. Você teve a oportunidade já nessa administração de apresentar tudo isso ao prefeito da cidade, o senhor Omar Najar? O prefeito Omar Najar, eu quero dizer só uma palavra para você, se você me permitir. Claro, aqui você O programa aqui é livre, pode falar a verdade, não pode, irmão? Pode falar. O prefeito Omar Najar foi melhor do que todos os outros. Por quê? Porque ele chegou e falou, Capivara, o que se falava dele é que ele ia chegar lá, passar a máquina, ia lapidar tudo e tirar o povo tudo. Ele foi humanista. Ele chegou e disse assim, Capivara, pode ficar lá que eu não vou mexer com o povo que está lá.
eu não vou passar a máquina na casa de ninguém. Então, ele deu a palavra dele, tanto que eu já falei com ele a semana passada, eu vou soltar o jornal na cidade, mostrando para o povo de Americana a verdade. Porque uma árvore se planta, Marcelo, com uma semente. Hoje ela é uma árvore pequena, merece cuidado. Amanhã ela já está dando sombra e depois ela vai dar fruto. Só que o que eles quiseram fazer aqui era cortar a árvore. Só que eles deixou a árvore crescer, vai lá ver o tamanho que ela está. E agora para tirar é meio difícil. Hoje tem responsabilidade do prefeito. Na administração dele nós construímos, né? Hoje tem responsabilidade social. Hoje tem a minha responsabilidade. Eu já estou com a tutela do governo federal para negociar a área, para dar legalidade, devolver aos cofres públicos o recurso financeiro. Capivara, quem são essas pessoas que residem nesse local? São as mesmas pessoas São pessoas que vieram de fora, são pessoas que estavam aqui. De onde começou esse grupo? A associação ela é regional, é da região metropolitana de Campinas. E tem realmente algumas pessoas que é de fora que acreditou. E existe muitas pessoas da cidade americana. E existe muitas pessoas da região que está no nosso projeto. Hoje nós temos cerca de mais de 30 mil associados. Por quê? Porque nós estamos em Campinas indicando área municipal, estadual e federal. Nós estamos na cidade de Paulínia indicando área municipal, estadual e federal. Na cidade de Santa Bárbara estamos indicando área municipal, estadual e federal pelos programas sociais do governo do estado e do governo federal e dos governos municipal. Porque a lei orgânica do município, ela nos dá os direitos, que é o querer popular. A gente podemos fazer um projeto de lei, de iniciativa popular, para ocupar essas áreas. Como já foi feito em Americana, em maio desse ano, nós estamos indicando mais uma área grande da cidade americana, pelo querer popular. O querer popular, ele sobressalta sobre o prefeito, sobressalta sobre os vereadores, porque ele é o querer do povo. É o povo que cria, é o povo que decide o que vai ser o projeto de lei. Tá. Você foi, como a gente já mencionou aqui, muitas vezes taxado como alguém que deveria responder um processo pela questão até do estelionato. Você pretende mover algum processo, ou já moveu algum processo, diante das declarações, até da própria imprensa, envolvendo o seu nome? Marcelo, eu penso o seguinte, eu não posso agir da mesma maneira que agiram contra mim. Eu só quero mostrar o que eu estou certo e que eles estão errados. Eu não preciso mover ação contra ninguém. O que eu vou mostrar, o que é certo e o que é errado. Eu não vou mover ação contra ninguém. Todas as vezes que a gente conversa com você sempre fala isso. Ó, ainda vão ver que o projeto é verdadeiro, que o projeto é sério, que o projeto é legal. Ainda eu vou provar para a cidade a situação. Você sempre está dizendo isso. Quer dizer, isso vai acontecer. Você vai conseguir calar a boca de muita gente, pelo que eu estou entendendo. É isso? Bom, basicamente, não é bem dizer calar a boca de muita, meia dúzia de pessoas que são contra a classe social, que são contra o povo, os mais pobres, os mais humildes, vai se calar. Por quê? Porque lá tem pessoas carentes, lá tem pessoas de idade, lá tem deficiente, lá tem pessoas que não tinham onde morar, que pagavam um aluguel caríssimo e estão lá hoje, morando, tranquilo e calmo. Lá tem poço artesiano, lá tem tudo o que a gente pode fazer para o povo, está sendo feito lá. E agora, com a ajuda do governo federal, do governo municipal e do governo estadual, que é dever deles garantir o bem-estar da população, me ajudar a manter aquele povo lá. Eu mostrei que a terra é pública, eu mostrei que ela só tem casa lá em cima porque ela estava desocupada. Se ela tivesse ocupada com um projeto social, com qualquer coisa, então não tinha casa. Então, se tiver terreno vazio, terreno aí fácil, do poder público aí, cuidado que nós estamos indicando eles pelo querer popular. E o querer do povo, porque o prefeito, o vereador, quando chega, vai daqui um dia na casa das pessoas. Me ajuda aí, eu sou candidato. E cadê que pessoas aí que tem 15 anos, 20 anos aí de vereador e tal, diz que era o secretário, que era isso, que era aquilo, cadê que fez uma casa para alguém? Cadê que moveu uma palha para alguém? Então, é só um fanfarrão. Só tem gogó. Aqui não tem gogó, aqui tem trabalho. Esse é o Capivara. Gente, eu disse como é polêmico. Eu já disse isso aqui também. O nosso objetivo de convidar o Capivara para vir aqui ao programa Cidade Total é exatamente esse. Eu posso discordar do Capivara em um monte de coisa.
Mas eu já fui também vítima, muitas vezes, das pessoas falarem que o Marcelo Hartmann fez isso ou fez aquilo e não ter a oportunidade nem de alguém falar, é verdade isso? Você viu que eu perguntei muitas coisas para ele aqui, até envolvendo as acusações contra ele. Mas uma coisa é certa, a pessoa tem que ter a oportunidade na vida de poder vir aqui a público, pôr a cara e falar, estou aqui, não tenho medo, não tenho nada para esconder, vim defender o meu projeto. Então, se é certo o projeto dele, se é errado, cabe a cada um analisar. Agora, a gente está trazendo você hoje aqui no programa, dentro desse espaço que a gente está abrindo aqui no Cidade Total, é para te dar essa oportunidade mesmo, para mostrar, olho no olho aqui, as críticas que você sofreu, o bombardeio que você sofreu durante todo esse tempo, mas te dá a oportunidade de poder trazer aí a sua versão, a sua fala. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de vir hoje aqui ao Cidade Total. E mais, só para concluir, existe uma área aqui da cidade americana, que eu não vou falar onde que é, que o ex-prefeito me deu um documento e já está patrimoniada lá no Patrimônio da União, em Brasília, que é uma área federal, e vai dar moradia para mais 2.000 famílias. E lá não tem jeito mais, a vaca já foi pro brejo. Por quê? Porque nós fomos credenciados pelo governo federal, pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ela já está patrimoniada para a associação. Então isso aí vai ser feita a demanda dessa semana agora para mais de 15, 20 mil pessoas. Quem está precisando de moradia é só fazer a demanda, porque vai ter cerca de 1.500 a 2.000 moradia nesta área, porque ela está abandonada, é uma área pública abandonada, já está patrimoniado o Patrimônio da União, não tem como outro pegar, porque nós já fez primeiro, né? Já estamos lá na fila primeiro, que é assim que funciona o governo federal, e já está em demanda social. Obrigado, Marcelo. Tá certo, quero agradecer, viu, Capivara? Obrigado, Marcelo. Obrigado pela visita aqui ao programa da Total. Esse é o Marco Antônio Capivara. Eu tenho chamado o Rafael Santos em condições. Olha, o Rafael Santos, o nosso correspondente de Piracicaba, traz agora informações aqui no programa Cidade Total. Alô, Rafael, boa tarde. Uma boa tarde para você, meu amigo Marcelo Hartmann e amigos ligados no programa Cidade Total. Olha, Marcelo, a crise econômica do Brasil neste ano tem feito prefeituras do interior de São Paulo adotarem medidas de diminuição de gastos. Algumas das ações para tentar equilibrar as finanças nos municípios afetam diretamente o atendimento à população. Na região de Piracicaba, os pacotes anticrise das administrações englobam cortes de cargos e salários, redução do horário de atendimento ao público, inclusive em unidades de saúde. O Ministério Público informou que fará um levantamento para identificar eventuais irregularidades ou danos causados à população em decorrência das medidas adotadas pelas prefeituras. Na cidade de Saltinho, por exemplo, o prefeito demitiu pelo menos 20 funcionários, entre eles 8 comissionados, cortou horas extras, além de gastos com viagens, combustível e empresas terceirizadas. Em Piracicaba, a prefeitura congelou o salário do prefeito, vice, além de todos os secretários e presidentes de autarquia do município. A determinação faz parte do pacote de medida anunciado pelo Executivo para enfrentar a crise. A administração ainda decidiu, entre outras mudanças, cortar até 50% das horas extras dos funcionários. A cidade de Cosmópolis corre o risco de fechar o único hospital público da cidade. O Hospital Beneficente Santa Gertrudes pode fechar por não ter condições de manter os funcionários durante a crise. O Executivo disse apenas que teve que administrar o orçamento de 2016 sem investimentos futuros. Já na cidade de Charqueada, Marcelo, a Prefeitura informou que, por conta da queda nos repasses dos governos estadual e municipal, decidiu cortar 10% dos salários dos servidores comissionados e agentes políticos, incluindo prefeito, diretores, superintendentes, secretários e vice-prefeito. Limeira já extinguiu 62 cargos comissionados e 11 funções gratificadas para tentar reduzir os custos em meio à crise econômica. Com os cortes, deixam de existir a Secretaria de Relações Institucionais e Direitos Humanos e a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, Científico e Social. A previsão do governo Paulo Radiche é economizar 4,71 milhões por mês. Essas são as informações de Piracicaba, Rafael Santos. Obrigado, Rafael Santos, pelas informações, nosso correspondente de Piracicaba, trazendo informações aí do mundo da informação referentes aí a tudo que acontece lá pelos lados de Piracicaba. E crise no hospital aí que me chamou a atenção. É mais uma batata para a prefeitura, para a administração,
Piracicaba descascado, né? Olha, estou recebendo a visita de mais um amigo aqui, nosso vereador, capitão Crivellari. Como é que tá, capitão? Tudo bem? Prazer, passei para cumprimentá-lo, ver o seu programa Cidade Total, que é visto pela cidade toda. É sempre um prazer aqui estar falando com você. Tá certo. E trazer um abraço fraterno. Eu acompanho a vida do capitão Crivellari já há muito tempo. Eu comecei no rádio em 1990. Naquela época o homem colocava bandido atrás das grades, né? E eu acompanhava, na loucura de repórter, muitas vezes acompanhava as operações realizadas pelo chamado POI, o Pelotão de Operações Especiais da Polícia Militar. O capitão Crivellari, brilhantemente como policial militar, naquela época, naquelas ocasiões, a gente se cruzava aí com as reportagens, muitas vezes até em meios acanaviais, uma perseguição, e a gente correndo atrás, narrando o que estava acontecendo nas operações da polícia. Capitão, antes da gente entrar propriamente na questão política, na semana passada nós trouxemos aqui casos e mais casos, vídeos de ocorrências com a morte brutal de policiais que vem atravessando o nosso país e o nosso estado de São Paulo. De maneira lamentável, a gente viu aí imagens chocantes de famílias desesperadas, esposas, amigos, companheiros de corporação, lamentando a morte e a perda de uma forma tão drástica como tem ocorrido ultimamente com os nossos policiais. E nada melhor, você com a sua experiência, com a sua bagagem, como é que você visualiza e vê hoje tudo isso que está acontecendo? Com muita preocupação. Você realmente falou de uma época em que a polícia era muito respeitada e que o bandido tinha medo da polícia, tinha pavor e respeito pela polícia. A partir dos anos 90 para cá, a polícia passou a ser mais humanista, a aproximar-se mais, e isso trouxe um entendimento até inadequado com a possibilidade do marginal encarar. E nós estamos perdendo anualmente uma companhia de polícia, chega a 150, 160 policiais mortos aqui no estado de São Paulo. Um absurdo. Hoje nós temos um funeral por dia, às vezes, de policial. Há necessidade de mudança dos valores, de ter uma polícia forte, uma polícia que dê combate e coloque o marginal no seu devido lugar, atrás das grades. E aquele que resistir, infelizmente, conhece os cemitérios da cidade. Essa é a política que tem que tratar com o crime. Aqueles que querem se regenerar ou que se entregam para a polícia, vai atrás das grades. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a sociedade. Há que se rever os valores, há que ter uma polícia forte, uma polícia adequada, bem paga, estruturada e com vontade. E eu tenho conversado, Marcelo, e você acompanhou a miúde essa luta dos policiais, no dia a dia do profissional de polícia, ele tem vontade, ele vai para a luta, ele prende, ele leva o menor infrator para o cumprimento da pena, mas no outro dia não, às vezes antes que a ocorrência se concretize na documentação dela, nós temos um marginal na rua de novo. Há que se rever todo esse sistema e impor um combate forte ao crime. Eu não consigo pensar que uma sociedade possa conviver com o crime com o número nas alturas que nós estamos hoje. Eu chamava a atenção na semana passada sobre o processo de educação que atravessa, inclusive, com muitos desafios, as chamadas escolas aí que estão muito preocupadas com alguns posicionamentos adotados pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas não é só na educação que a preocupação impera. Na área da segurança, muita coisa está sendo deixada aí a desejar e colocando, inclusive, dúvidas. Como é que vai ficar daqui para frente a questão, né, capitão? Então, Marcelo, eu falo nós porque eu ainda sou capitão da polícia, nós prendemos, nós combatemos o crime, nós prendemos no dia a dia, evitamos o roubo, evitamos o furto. A sociedade nos dá a nota 10 e tem um reconhecimento à corporação. Eu falo como policial e como político. Se você vê o ranking de credibilidade hoje no país, as instituições ligadas às igrejas, o judiciário, a polícia e o bombeiro está ranqueado nos primeiros topos. E nós políticos, infelizmente, somos o fim desse ranking. Nós estamos muito mal vistos no país, né? E é inadmissível que o governador do estado dê 0 para a sua própria polícia. Esse ano ele deu 0 de aumento. Então é a nota que ele deu para o seu contingente policial. Há que se valorizar esse profissional para que realmente ele tenha o respaldo e vá para a rua combater o crime. Você é apontado como um crítico do atual governo do estado de São Paulo, né? Eu acho até ele um bom administrador, mas no ponto de segurança física, de segurança pública, sempre deixou a desejar. Já fiz protestos, já fui
Estava vendo o Capivara dar entrevista agora de pouco aqui, já dei uma de Capivara uma vez lá na frente do Palácio, eu, o Major Olímpio, o Capitão Augusto, que são deputados, e nós temos uma bancada muito forte que está até revendo alguns pontos, desarmamento, essas questões, a questão da maioridade penal, e já estive lá protestando contra essa política tacanha do governo do Estado para com a sua própria polícia, aquilo que dá sustentação num dos pilares que um governo deve ter, que é a segurança pública. Ô Crivellari, na questão política, o que é que você está fazendo ultimamente? Como é que você está vendo esse momento pelo qual atravessa o município de Americana, inclusive na sua trajetória política? Eu tenho frequentado quase pouco, até por minha condição de suplente, mas tenho ido à Câmara Municipal e visto os debates. Eu tenho trabalhado mais na constituição do Partido Militar Brasileiro, que está em vias de formação. Nós passamos, eu sou responsável pelo Estado de São Paulo, em que pese estar filiado ao PR, o Partido da República. Nós temos um compromisso em montar esse partido, e esses 6 meses com a mudança da nova estrutura dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós temos condições agora de ter um partido para o pleito das próximas eleições. Então nós estamos na batalha final, faltam 30 mil assinaturas, nós estamos recolhendo de todos os estados, e esse partido deverá ser mais uma bandeira. Deve sair, né? Deve sair, sai sim. E aqui em Americana eu estruturei o Partido da República, que hoje é o PR, o quarto maior partido, né? E estamos conversando, agora de pouco conversei com o Espinosa, tenho conversado com os pretensos candidatos à prefeitura. É um momento de conversação. Esse novo prazo de 6 meses mudou todo o panorama político da cidade. Mas acredito que na atual administração, qual que é a sua opinião do trabalho do prefeito, da cidade? Como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo? Eu tenho visto com bons olhos. Eu já conheço o Omar de longa data, tive a oportunidade de disputar uma eleição junto com ele, quando ele perdeu. Nós frequentemente conversamos, e determinadas medidas amargas que ele tem tomado, ele não tinha outro jeito de tomar. Então, eu tenho o aval para que essa administração caminhe no momento certo. Eu sempre, nunca fiz oposição por fazer ou oposição hipócrita. Nós temos que falar a verdade. Podemos ser derrotados naquilo que nós falamos, mas nesse momento aqui tem meu aval, e todas as vezes que eu fui lá eu acabei votando junto, porque eu acredito nesse projeto que ele está levando à frente. E é um momento que a cidade atravessa que aí precisa de união, né? Não tem jeito. O barco tem buraco aqui, buraco ali, se bobear, afunda, morre todo mundo, né? Uma oposição hoje, por qualquer que seja, ela é tacanha, não leva a nada. Se pudermos colaborar com o quinhão do nosso partido, com o compromisso nosso, nós faremos isso com toda tranquilidade. Tá certo. Quero agradecer aqui a sua participação, sempre brilhante. Você sabe que eu tenho uma admiração pela sua pessoa, independente da questão como policial, como político. Gosto mais de você como policial do que eu como político. Minha opinião, isso eu acho que a nossa amizade permite dizer isso. Eu acho que você, policial, nota 10, não tenho o que falar. Eu acompanhei sua carreira. Era uma época que o bandido tinha que respeitar mesmo. E é uma época muito boa da polícia mesmo, e eu sinto saudades daquele tempo onde a polícia realmente fazia valer o seu papel. Com o político, a gente já debateu, já discutimos, eu já tive programas em rádio, a gente já entrou em vários embates, debates, mas a gente sempre se respeitou, e eu acho bacana isso. E boa sorte aí na sua empreitada. Passei para cumprimentá-lo. Muito obrigado pela sua visita, viu? Um grande abraço para você, Marcelo. Obrigado. Esse é o Capitão Crivellari, falando com a gente aqui no programa Cidade Total. Mandar um abraço para o Dr. Márcio, nosso amigo também veterinário, que logo, logo vai estar mais aqui com a gente no programa Cidade Total. Deixa eu mandar um abraço também, que está nos visitando aqui, o João Simão. Ele é consultor empresarial, veio fazer uma visita para a gente aqui hoje, acompanhar esse programa Cidade Total, esse estilo que a gente faz aqui, o nosso programa, aqui em nossos estúdios também na TV Todo Dia, e eu quero agradecer a presença de vocês. E assim, meus amigos e minha gente, estamos colocando ponto final em mais um programa Cidade Total, prometendo voltar amanhã. Olha, amanhã, deixa eu só chamar a atenção aqui, produção, me dá aí 30 segundos, porque nós deveremos ter aqui, a assessoria pelo menos me confirmou, a presença do deputado Chico Sardelli no programa Cidade Total. O Chico Sardelli ele vem elaborando um projeto e participando da chamada CPI contra as operadoras. Contra as operadoras que cometem um absurdo junto ao seu cliente. E está tendo uma CPI lá na Assembleia Legislativa e o Chico Sardelli, deputado, está inclusive à frente dessa CPI. E nós vamos falar no programa de amanhã a respeito dessa chamada CPI contra os abusos praticados referentes à operadora de celular.
Então, amanhã, quero chamar a sua atenção para que você não perca o nosso programa Cidade Total, tá bom? Fica combinado assim, estarei de volta amanhã, aqui a partir da 12h30. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.